Graças e paz, irmãos. Prazer nesta noite compartilhar essa porção sagrada da palavra do Senhor. Próximo domingo nós teremos um aniversário bem especial em nossa igreja. É o aniversário do grupo Arões de Deus. Imperdível, tá bom? Coloca aí no teu coração, na tua agenda e vamos celebrar juntos. Próximo domingo. E sábado reforço para você que é casado. Nós teremos o último encontro de casais em nossa igreja, vai ser muito abençoado. E a gente está aguardando você. Chegou dezembro. Eu já ouvi pela boca, não só de uma ou de outras pessoas, que dezembro é o melhor mês do ano. Quem acha dezembro o melhor mês do ano, levanta a mão. Ah, tá aí, tem uma galera... Tem uns irmãos bons que tá certo. Aí eu fico curioso, por que dezembro é o melhor mês do ano? Não é igual dos outros meses, não? Por quê? Por que será? Por causa das luzes, por causa das festas, por causa do clima de Natal, por causa dos filmes natalinos, das séries? Por que será que dezembro tem esse... vamos dizer assim, esse sabor especial, as comidas, é o arroz com passas? Não, acredito que é nada disso não, né? São os churrascos, as confraternizações. Será que é o Natal? Será que é o Natal? Ou porque logo está acabando o ano, é importante acabar, quero começar o outro com o pé direito? Será que é isso? Eu fico pensando... do que como nós cristãos e você encara o Natal, ou tem encarado, está se aproximando esses dias. Qual é o objetivo, o propósito do Natal? O que ele quer anunciar? Qual é a missão do Natal? São os empresários venderem mais? Aproveitar aí o pessoal, você gastar o seu 13º, consumir mesmo? Será que é esse o objetivo do Natal para alguns? Quem sabe é. Sabe, é isso mesmo. Outros, será que o objetivo do Natal são as festas? A confraternização, o sair, um passear num parque, tirar boas fotos? Qual é o objetivo do Natal? Qual é a missão? O Natal é muito mais do que isso. Sei que tudo isso para a gente é importante, aquele aconchego com a família, os encontros, tudo isso é bom. Mas será que é só isso ou tem mais? Qual é a mensagem da Bíblia? E nessa noite eu quero refletir com você a missão de Jesus. A missão de Jesus. Para a gente olhar o Natal de uma forma diferente. Convido você a abrir comigo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Mateus capítulo 1, verso 18 ao verso 25. Rapaz, o que eu estou vendo ali, que coisa boa, nosso irmão Neto e nossa irmã Dani, que bênção, viu? A igreja está muito feliz, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, e que Deus continue fortalecendo, viu, Dani e Neto, que bênção, vocês são bênção em nossa vida, estamos felizes. Mateus capítulo 1, verso 18 ao 25, diz assim o texto: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ou seja, eles estavam noivos, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, um homem bom, um homem reto, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, o que ele estava fazendo da vida dele, o que estava acontecendo, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa,
porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu, José, para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio dos profetas. A igreja pode ler o 23? Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por essa porção sagrada das tuas escrituras, Pai. Nós cremos que o anjo apareceu para José, apareceu para Maria e que teu filho andou entre nós, Pai. Obrigado, Senhor. É a tua graça e o teu amor por cada um da gente. Abençoa esta palavra, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Me coloco como humilde servo. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nesse texto bem conhecido seu, temos aqui, eu quero a gente focar nesta noite sobre a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Se perguntasse alguém para você amanhã, qual é a missão de Jesus, irmã Cleide? Qual é a missão de Jesus, Denis? Qual é a missão de Jesus, irmão Osiel, meu irmão Hugo, meu irmão Everton? Qual é a missão de Jesus? O que você diria? O anjo aqui, ele apresentou para José, que José, primeiro, Maria recebeu uma missão de ser mãe do Salvador. José também recebeu uma missão, mas José quis o quê? Fugir dessa missão. O texto mostra isso. Ele estava com medo, estava receoso, alguma coisa que ele não estava entendendo muito bem. E realmente era um mistério. Era algo incompreensível para aquele homem que estava noivo, e a noiva dele apareceu grávida. Na cabeça dele, essa mulher me traiu. Então eu vou escapulir. Eu não vou. Ele tinha duas opções, José. A primeira opção era denunciar Maria. E Maria seria castigada por isso. A segunda opção era fugir, abandonar e ficar por isso. José era um homem bom. José era um homem justo. José era um homem reto. José conhecia a lei. E quais das duas opções? Aí Deus teve que intervir, dizendo: José, você tem uma missão e você precisa assumir essa sua missão como pai do Salvador, porque você, como homem da casa, você é quem iria colocar o nome. Você é quem vai colocar o nome dele, não é Maria que vai colocar o nome dele. O nome dele vai ser Jesus. Então é importante essa coisa do nome, da identidade, de quem é. Aliás, nos dias de hoje, você já fez essa pergunta: quem eu sou, para que grupo eu pertenço, e qual é a minha missão, minha vida aqui neste mundo? Qual é o meu propósito neste mundo? E aqui o anjo está dizendo isso a José. O propósito dele, a missão de Maria, mas como também a missão de quem? A missão de Jesus. A missão de Jesus. E sabe quem é que escreve esse livro? Todos esses relatos, com esses detalhes, é Mateus. Mateus era um publicano. Mateus, ele foi discípulo de Jesus, mas antes de ser discípulo, Mateus, ele era um cobrador de impostos. Então Mateus era alguém que era hostilizado pelos judeus. Alguém que ninguém queria chegar por perto. Porque na cabeça dos judeus, aquele cobrador de impostos, era alguém que era corrupto. Era alguém que cobrava mais. Mateus capítulo 9 tem a conversão de Mateus, e é muito linda a conversão de Mateus. E Mateus, nessa conversão, Mateus capítulo 9, no verso 9, diz: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria lá, esperando que chegasse para pagar os impostos. E Jesus disse apenas uma palavra a Mateus: siga-me.
Que palavra impactante Jesus disse. Você acredita que Mateus deixou tudo e seguiu esse homem? Você acredita que Mateus, ele era um estudioso da lei também, e ele escreveu esse livro? Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Jesus. E o texto diz, levantou e seguiu. Estando Jesus à mesa, e Jesus foi jantar com ele. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. E viram ali um novo homem nascendo. E esse novo homem, Mateus, escreve o Evangelho. E ele escreve o Evangelho justamente para os judeus, para explicar que o rei chegou, o verdadeiro rei chegou, e o nome dele é Jesus. O reino de Deus já está entre os homens. Mateus, ele vai testificar isso. Olha, tem tantos textos, quase 60 textos que diz assim, nesse Evangelho de Mateus, dizendo, por exemplo, assim que disse os profetas. Mateus testifica a sua palavra, a sua mensagem, o seu relato, dizendo, olhando para o Antigo Testamento e dizendo que os profetas, eles falaram de Jesus e que isso estava se cumprindo. E Mateus, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele apresenta que Deus, ele é o protagonista da história. No capítulo 1, Mateus, verso 1, ele diz assim, Mateus começa registrando a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja que ele não traz filho de José, não. Ele traz primeiro filho de Davi, porque Deus tinha uma aliança com Davi, e disse que a aliança com Davi, o reino de Davi seria um reino eterno. E está se cumprindo em Cristo essa aliança. Mas também Deus tem uma aliança com Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa aliança está se cumprindo também em Cristo. E Mateus aqui ele registra 42 gerações, até que Jesus Cristo voltar. E nós estamos vendo que Deus, ele é o protagonista da história. Interessante ver, depois que Mateus fala sobre isso, sobre as histórias de Abraão apontando até Cristo. Aliás, já desde Eva, quando caiu, quando pecou, tinha sim, ali em Gênesis capítulo 3, o verso 15, onde tem já uma promessa que acompanha ali, que diz, porém inimizade entre você e a mulher. Ele está falando com a serpente, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, está se referindo a Cristo, e você lhe ferirá o calcanhar. Mateus conhecia a palavra. Então, Mateus capítulo 1, verso 18, começa anunciando a missão de Maria. E o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unir, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E Lucas dá mais detalhe, o anjo falando a Maria, em Lucas capítulo 1, no verso 30 e diante. Mas o anjo disse a Maria, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem você chamará pelo nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Veja, Mateus tratando a questão da aliança, que Jesus veio cumprir, Jesus veio trazer salvação. Mas o anjo também avisa a missão de José. José, como eu já disse, estava querendo deixar de lado, mas o anjo disse, não, José, você tem uma missão de assumir como pai do Salvador, de colocar o nome, de ser o sacerdote da família. Quando eu falo que Deus ele é o protagonista da história, isso conforta o meu coração, irmãos. Quando eu vejo no capítulo 2, continua falando que Deus ele tem um domínio sobre a história e que nada pode impedir os planos dele. Mateus capítulo 12, do verso 1 ao 12, é a visita dos magos. E essa visita dos magos, ele passa por Herodes, e ele diz, inclusive, em Mateus 2, 5 e 6, que de Belém viria o Salvador, e que isso Mateus confirma que está lá, como diz os profetas, profeta Miqueias capítulo 5, 2, que diz, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Veja a palavra explicando a própria palavra.
A Bíblia explicando a própria Bíblia, testificando que é verdade essa mensagem. Que é verdade essa mensagem. E o anjo, depois que os magos, os sábios ali, guiando a estrela, chegou até Jesus, Herodes pediu para voltar, mas o anjo se revelou mais uma vez. É o anjo do Senhor cuidando e disse: não passe, não volte, siga o seu caminho adiante. Na fuga para o Egito, Mateus capítulo 12, do 13 ao 15, novamente, o anjo avisando a José: vai começar a matança de crianças. Vá para o Egito, vá para o Egito. E isso também está lá em Oséias capítulo 1, 11, verso 1, a palavra diz, conforme os profetas: do Egito te chamei. Veja que coisa linda essa harmonia bíblica, veja que coisa linda esse alinhamento, testificando para você crer que a palavra do Senhor é verdadeira. E diz mais, quando Herodes morreu, acabou a matança, o anjo novamente apresentou-se a José e disse: você pode voltar, mas você não vai para Belém, você vai para Nazaré e o menino vai crescer lá. E novamente acredite, isso está dentre os profetas. Glória a Deus por isso, está em Jeremias capítulo 31, verso 5. Por que, pastor, você pergunta? Por que tudo isso acontecendo? Por quê? Porque tudo isso, por causa da missão de Cristo, irmãos. Nós estamos vendo aqui uma batalha, as forças das trevas batalhando contra a chegada do Rei dos Reis. Percebe que é uma batalha espiritual entre o reino das trevas e o reino de luz? A missão de Jesus é salvar o seu povo dos seus pecados. Nós vimos isso em Mateus 1, 21. A missão de Jesus não só acabou ali não. A missão de Jesus é salvar o homem do seu pecado e levá-lo novamente para Deus. Diante disso, irmãos, quero tirar duas conclusões de Mateus capítulo 1, verso 21, sobre a missão de Jesus. Primeira conclusão: sem Jesus não há salvação para os pecados do povo. Sem Jesus não há salvação para os pecados do povo. E nós estamos vivendo cada vez mais uma sociedade que está chutando, permita-me dizer isso, escondendo o nome de Cristo. O Natal não é sobre Cristo. O Natal é sobre paz. O Natal é sobre Papai Noel. O Natal é sobre aproveitar. O Natal é sobre solidariedade. Mas o Natal não é sobre Cristo. O Natal não é sobre a missão de Cristo. E muitas vezes nós somos levados por esse tipo de pensamento. Veja que a mensagem do anjo foi clara para José. O nome dele será Jesus. Mas por que o nome dele será Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Dentro da própria identidade do nome de Jesus, que significa Salvador, que significa Yahvé salvação, Jeová é salvação. Porque somente Ele pode salvar eu e você. E Ele nos salvou. E eu fico pensando, salvará o seu povo dos pecados dele. Quais seriam os pecados do povo daquela época? Será que são diferentes do pecado da sociedade atual? Será que é diferente dos nossos hoje? Veja só, alguns daquela época: arrogância e senso de superioridade. Isso existe ainda hoje? Jesus veio livrar o povo dos pecados deles, mas o povo estava esperando um rei que acabasse com o domínio de Roma, um rei que trouxesse paz sobre Israel, um rei que se sentasse no trono, um rei que mostrasse todo o poder do seu exército, um rei que esmagasse o domínio romano. Um rei que reinasse como Davi, como Salomão, onde Israel estava no ápice. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus não era salvar Israel do poder de Roma. Há um poder muito mais destruidor. Há um poder muito mais, eu posso dizer assim, terrível. Esse poder é o poder do pecado. É o poder do pecado. E o povo naquela época de Jesus era arrogante e tinha um senso de superioridade. Quantas vezes Jesus teve que mostrar isso? Um orando e o outro se sentindo superior. Os judeus se vangloriavam de ser um povo escolhido por Deus.
Muitas vezes se gloria como povo de Deus e não faz nada por esse Deus. Não faz nada pela salvação. Outro pecado daquele povo que Jesus veio salvar é a hipocrisia. Será que hoje precisamos ser salvos também da hipocrisia? Precisamos. Apesar de terem recebido a lei e os privilégios de Deus, muitos judeus não viviam de acordo com esses ensinamentos, havendo uma incoerência entre a prática e os seus pensamentos. Será que isso também hoje não ocorre? Ou pode ocorrer comigo e com você? Jesus quer nos salvar disso. Falta de compreensão espiritual. Jesus criticava os judeus por terem uma perspectiva muito baixa das coisas, sem conseguir os assuntos mais espirituais, assuntos espirituais profundos. Não havia uma maturidade espiritual. Havia uma conformidade com aquilo, só de seguir regras. Tipo, eu vou no domingo à noite, eu vou no domingo de manhã, eu oro, eu faço minha devocional, está tudo certo. Será que isso é suficiente pelo que Cristo fez conosco? Jesus quer nos salvar dessa falta de compreensão espiritual, dessa hipocrisia que a nossa sociedade vive, da arrogância, do senso de superioridade. Aquele povo, ele rejeitou o Messias. Hoje Jesus continua sendo rejeitado, não só fora do templo, mas muitas vezes a mensagem dele é também rejeitada dentro do templo. Porque você não quer ser confrontado. Você não quer ver a sua situação diante de Deus. Você acha que está tudo bem, que está tudo ótimo. Você lê 2 versículos por dia, você orar de manhã e orar de noite. Mas não tem uma prática de piedade, de devoção, de maturidade, de intimidade, de ouvir a voz de Deus. Jesus quer te salvar. Jesus também ali veio para salvar aquele povo da idolatria e da imoralidade. E das disputas internas e guerras civis que tinha. Não diferente de nós hoje. Não diferentes. Sem Jesus, não há salvação para os pecados do povo. Sem Jesus não há salvação. O pecado tem consequência, irmãos, e a Bíblia não esconde isso. Não esconde. Ezequiel capítulo 18, verso 29 diz assim: e vocês, israelitas, dizem, o que o Senhor faz não está certo. Você quer orientar e aconselhar Deus da forma dele agir. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está certo. No verso 30 diz: agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrepende-se de todo o mal que estão praticando e não deixe que os seus pecados os destruam. No verso 31 diz: abandone todo o mal que vem fazendo e crie dentro de vocês mesmo um coração novo e uma mente nova, israelitas, porque vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor. Portanto, pare de pecar e vivam. Podemos definir o pecado como um ato de egoísmo do homem para com Deus. Pois o homem tem rejeitado o plano de Deus para a sua vida, para viver o seu próprio prazer. Sua bênção não está com Deus. Os recursos não vêm de Deus, mas sim do seu jogo que você faz. Sem Jesus, não há salvação para os pecados do povo. Não há salvação. Talvez essa seja a geração mais difícil para falar de pecado, porque o coração está endurecido, não sente os seus pecados, não reconhece os seus erros, se arrepende aqui e peca ali novamente. Vivemos uma geração que deseja sentir muito o amor de Deus, os arrepios,
mas que não sente os seus pecados. A carne, irmão, sempre será fraca para quem não vigia. Sempre. Sempre será fraca. A carne sempre será fraca para quem não está perto de Deus. Você vai se sentir sempre espiritualmente fraco e abatido e sem força. Para as coisas de Deus, mas para as outras coisas você responde. O que é forte é o espírito. O que temos feito para fortalecer o espírito? O pecado, irmão, alterou cada pensamento, ação, desejo e palavra. E altera isso na minha e na sua vida. Sem Jesus não há salvação para os seus pecados. Sem Jesus não há salvação. Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os prevenis, Paulo está dizendo aos Gálatas, à igreja dele, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Fico pensando em qual nome você está procurando salvação. Um anjo disse a Jesus que só existe um nome que pode salvar, que é o nome de Jesus. Só é um nome que pode salvar o povo, é o nome de Jesus. Não é César, não era Augusto, não eram os sacerdotes, era Jesus. E a graça de Deus, a sua misericórdia, ele veio ao mundo. Segunda conclusão que eu tiro. Primeiro é que sem Jesus não há salvação para os pecados do povo. E a segunda, você já entendeu. Com Jesus há salvação para os pecados do povo. Lucas 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus. Esse é o Natal, nós fomos encontrados pela graça, pelo nosso Deus. Por isso, um coração grato. Por isso que nós devemos ter um coração grato em todos os momentos, irmãos. A verdadeira liberdade e libertação, quem age para trazer Jesus e faz parte do poder libertador da missão de Cristo. Em João capítulo 8, 31, veja que leitura. Então Jesus disse para os que creem nele. Jesus disse para quem? Os que creem nele, novamente. Jesus disse para quem? Veja só o que ele disse: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Eles responderam: não somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Livre. Como é bom ser livre. Como é bom a gente não ter domínio, o pecado não ter domínio sobre a nossa vida. Como é bom saber que a culpa lá de que herdamos de Adão quando caiu, já não estamos mais condenados à ira de Deus, por causa de Jesus Cristo. Somos livres. A presença do pecado ainda rodeia eu e você, mas somos tentados também. Mas quando o Espírito está forte, como estamos alinhados com Jesus, nós vencemos. Nós vencemos, irmãos. A liberdade espiritual é mais importante do que a liberdade pessoal e política.
Atos 13:38 diz: meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos dos seus pecados, quais a lei de Moisés não pode livrar. É maravilhoso saber isso, irmãos. Colossenses 1,14 diz: é Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Glória a Deus. Jesus foi a salvação daquele povo, trazendo, sabe o que, irmãos? Verdadeira esperança. Jesus trouxe a verdadeira paz. Ele não veio salvar aquele povo, o anjo não anunciou isso. Essa salvação, o que foi para o povo? Foi esperança, foi paz, foi mostrando o amor de Deus, foi Jesus transformando a vida dos homens, de mulheres, de crianças, de idosos. Quem foi até Jesus e creu na sua palavra e na sua missão foi salvo. Pessoas possessas foram libertas, transformou a vida de quem estava em adultério, perdoou o pecado, mostrou a verdadeira água da vida para quem estava com a alma seca, como aquela mulher samaritana. Jesus alimentou os famintos, Jesus ele trouxe vida aos lares enlutados, mostrou um mestre da lei que era necessário nascer de novo, salvou o avarento, o corrupto. Jesus mostrou que o seu amor e sacrifício e salvação de Deus para o povo, irmãos. Jesus trouxe salvação. Essa é a mensagem para mim e para você. Com Jesus a salvação para os seus pecados. Com Jesus a salvação para a sua vida. E eu concluo essa reflexão com essa mensagem. Com Jesus a salvação para você. Porque só Ele é capaz de perdoar os teus pecados. Crente ainda peca. Se arrependa. Se arrependa se uma vida distante do Senhor. Se arrependa. Se você tem feito escolhas, o que você precisa abandonar para crer na missão de Jesus e Ele salvar a sua vida? O que você precisa abandonar para crer na missão de Jesus e Ele salvar a sua vida? No verso 24 de Mateus 1, 24, sabe o que aconteceu? José despertou do sono. Talvez é isso que nessa noite você precise despertar. Despertar desse sono. Porque nesta noite, Deus falou contigo. Não sou um anjo, mas sou um mensageiro da palavra do Senhor. E essa palavra é real e verdadeira para a sua vida. E Deus, Ele falou contigo nesta noite. Quando José despertou do sono, sabe o que ele fez? Ele aceitou a missão e o propósito de Deus para a vida dele. Fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria. Alguém queria desistir, alguém queria rejeitar a missão de Deus, o propósito de Deus. Mas quando ouviu a palavra, ouviu quem era Jesus e o que iria acontecer, e quando ele despertou, ele aceitou a missão. José aceitou fazer parte dos planos de Deus em receber o Salvador como seu filho. E nessa noite, você é convidado também a fazer parte dos planos de Deus, mas você precisa também receber o Salvador, Jesus como teu Salvador. Jesus como teu Salvador. Sem Jesus não há perdão. O pecado condena. João, capítulo 3, concluo com esse último versículo. Diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre eles. Quem sabe você tem Jesus no seu coração, nos seus pensamentos, mas suas atitudes são atitudes de quem tem rejeitado. Essa é uma noite que Deus está encontrando contigo. É uma noite de graça, é uma noite para se arrepender, é uma noite para declarar o seu amor por Jesus. Jesus, me perdoa pela forma que eu estou andando, que eu estou te vendo, Deus. Eu tenho focado em tantas outras coisas, tenho procurado salvação em outras coisas, em outros nomes. E nessa noite o Senhor fala com graça e amor a minha vida. É hora de você aceitar o Salvador. Permita-me orar por você.
Em seguida o pastor vai fazer a conclusão deste culto. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa noite de júbilo, Pai, onde entendemos a missão do teu Filho Jesus Cristo, que é glorificar o teu nome e salvar o homem do seu pecado, para dar uma vida eterna, para nos purificar, Senhor, de todo mal, Pai. Deus, nessa noite, o teu Espírito Santo fala mais uma vez com a EBT. Deus, faz o agir, Deus. Deus, nessa noite, que teu Espírito convença o homem, Pai, do mau caminho que está andando, dos maus pensamentos, das atitudes que estão tendo, e volte para ti, Senhor, com amor, com graça, Deus, com coração quebrantado, Senhor. Que seja livre, Senhor, de todo o mal que está aprisionando essa alma, Pai. Ó Deus, nós cremos no teu poder, cremos na tua missão, e temos visto isso aqui na EBT. Obrigado por esta palavra, em nome de Jesus, amém, pastor Samuel. A igreja em oração mesmo. Minha palavra será muito breve, mas diante de tudo que eu ouvi, na primeira carta de João, os irmãos podem me ajudar no capítulo 1, primeira carta de João 1, a partir do versículo número 5, escuta essa mensagem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Vocês já ouviram a palavra? Se possível, até diminua a conversa e orem. Olha o que aqui diz a mensagem. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados, pelo de todo o mundo. Em oração, a igreja. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Ele é a propiciação do nosso pecado. Já pregamos, já oramos, e você tem essa convicção que todos nós somos pecadores. Você que gostaria de abandonar nesta noite e não quer continuar nesse mesmo caminho, que esse caminho não está certo, precisa de ajuda. É só Jesus que pode ajudar. Ele é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado, e somente Ele pode tirar. A tua religião de infância não tira, a tua igreja não tira, a placa da igreja não tira, homem nenhum na terra tira, mas Jesus pode perdoar os teus pecados nessa noite, e nunca mais você será o mesmo. Você terá o perdão dos pecados. Você entendeu? Entendi, pastor. Não precisa vir aqui à frente não, mas faça um sinal como você entendeu essa mensagem. E eu quero que Jesus perdoe meus pecados, e a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Alguém que gostaria de dar esse sinal? Sou eu, pastor. Quase que eu não vinha para a igreja hoje, e vim. Quase que eu não chegava aqui, mas cheguei. Porque na verdade foi Jesus que trouxe você até aqui. Desde cedo que você escuta essa mensagem. Eu já entendi tudo, pastor. E a partir de hoje eu quero andar com Deus, pedindo perdão dos meus pecados. Quem é você? Eu quero dizer: Deus abençoe sua vida.
A religião não salva. Os teus pais que são crentes não salvam. É com você e com Deus. Igreja, por favor, ore por alguém que está do teu lado. Tem um jovem muito religioso. Observava tudo, ia para o templo. Chegou junto de Jesus e perguntou: o que é que eu faço para ter a vida eterna? Hein, bom mestre? E Jesus disse: por que tu me chama de bom? Não tem ninguém bom, só tem um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Eu fez desde a minha meninice. E Jesus disse: falta uma coisa. Talvez falte uma coisa para você. Você gosta de igreja, é religioso, gosta de ler Bíblia, mas talvez ainda não tomou a sua decisão. Essa noite é oportuna. Eu não sei se será a última noite da tua vida, nem a minha. Amanhã pode ser muito tarde. E hoje você está tendo essa oportunidade de entregar sua vida a Cristo. Não fique acanhado. Não fique com vergonha. Não. Tome essa decisão. E essa decisão desta noite terá uma repercussão para a vida eterna. Alguém? Eu quero dizer aqui: Deus te abençoe. Quem é você que já caminhou e hoje está distante, não consegue ler Bíblia, não consegue orar, e uma vida muito atribulada? Eu dizia a alguém essa semana: não conheço uma pessoa que está afastada da casa do Senhor, do Evangelho, que esteja bem. Não estão, não. Aparentemente estão bem. Só está bem se tiver com Cristo. Quem é a primeira pessoa? Eu quero me render. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar aos braços de Deus. Igreja em oração. E eu não quero insistir, mas eu não quero terminar essa noite sem lhe dar essa oportunidade. Diga sim para Jesus. Talvez você perdeu toda a graça. Você vem pela graça mesmo. Não perdeu, não tem mais alegria de estar nem na casa do Senhor. Mas Deus está te chamando para renovar nessa noite. Você quer esse renovo? Faz um sinal com a tua mão. E eu quero dizer: Deus abençoe sua vida. A igreja pode estar de pé nesse momento? A mensagem foi tão clara, suficiente para salvar o mundo todo, o mundo inteiro. Mas Deus está chamando você. Tem um cantor evangélico que ele compôs uma música dizendo assim: estou cansado de ser crente. Cansado de ser crente, mas não tenho mais a alegria da salvação. Eu concluo de coração, mas eu faço a última pergunta. Igreja, inclina a cabeça, fecha os olhos e ora, porque esse momento é uma batalha que se instala. Talvez você esteja conformado do jeito que está, mas Deus está te chamando para uma vida nova. Quem é você? Faz um sinal. Entendi tudo, pastor. E não vou sair daqui dessa noite sem tomar essa decisão. É um jovem? É um adolescente? É um casal que tiver essa excelente ideia: vou para a igreja hoje. Deus quer fazer a obra. Quem é você? Se não há, que Deus dê outra oportunidade no teu coração. Obrigado a Deus por tudo que aconteceu desde manhã aqui na tua casa. Obrigado pela exposição da tua palavra, a manifestação do teu evangelho. A tua palavra não volta vazia, mas ela produz um efeito em cada coração. Leva-nos em paz, e que seja uma semana na tua presença. Perdoa os nossos pecados, nos aproxima de ti. E se alguém nesta noite, ó Pai, ainda não tomou sua decisão, que não possa se reconciliar com o sono sem antes se reconciliar contigo. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus te agradecemos. Vamos dizer amém? Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém?